Bitcoin sobe 11% em apenas um dia. Mas será mesmo que vamos continuar com a tendência de alta ou foi apenas um pullback para o preço continuar caindo? É isso que vamos analisar agora. Bom, pessoal, o primeiro passo a se fazer é analisar o mercado como um todo, tá? Para a gente entender mais ou menos se foi o Bitcoin que está descolado do mercado tradicional ou se tudo subiu, o que aconteceu de forma geral, né? Qual foi o macro do dia de ontem, tá? Então, se a gente for puxar aqui Nasdaq, né? Nasdaq, a gente teve aqui um belo candle de alta, né? Nós tivemos aqui também SP500 também com um candle de alta. Então a gente percebe que não foi somente o Bitcoin, não foi somente as criptomoedas que subiram no dia de ontem, mas o mercado como um todo também subiu. Mas obviamente que a assimetria que o Bitcoin teve foi muito maior e isso é completamente normal, tá? Historicamente a gente sempre teve as criptomoedas com uma assimetria muito maior, seja na alta, seja na queda, tá? Mas o que mais importa, e aí, vai continuar subindo, vai continuar caindo, o que pode acontecer? Bom, pessoal, analisando o gráfico diário, a primeira coisa que a gente tem que entender é que sim, esta foi uma vela de reversão, tá? Não tem o que discutir, graficamente falando, foi uma vela de reversão. O que acontece? Nós precisamos entender os próximos dias, os próximos capítulos dessa novela do Bitcoin para realmente ter certeza de algo, tá? Eu tô vendo muito analista aí gráfico falando, não, porque isso aqui foi só um pullback, vai continuar caindo, porque isso, porque aquilo, porque a notícia, porque a Rússia. Não é bem assim, pessoal. A gente precisa operar o gráfico, não opere notícia. Inclusive, eu já fiz um vídeo essa semana mesmo, falando sobre essas barras gigantescas, né? Inclusive, agora apareceu essa barra no diário. O que a gente faz, né? Como a gente se comporta nesse momento. Primeira coisa que a gente tem que entender o conceito simples de topo e fundo. Então a gente vinha de topos descendentes com fundos descendentes, até que neste momento a gente rompeu um topo. E agora a maior probabilidade é que a gente venha fazer um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Então qualquer coisa acima de 18.600 no gráfico diário é um fundo ascendente, tá? Então a não ser que hoje, amanhã a gente tenha uma vela vendedora do mesmo tamanho dessa vela compradora aqui, a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, tá, Ghost? E depois, pessoal, a gente precisa ver o próximo topo. Se a gente vai realmente conseguir fazer um fundo ascendente e um topo ascendente, dessa forma a gente caracteriza um pivô de alta no gráfico diário, o que nos levaria para uma continuação de alta. Ou então se a gente vai fazer um fundo ascendente, mas um topo descendente. E aí a gente entra num padrão de equilíbrio, né? Talvez até um triângulo simétrico para quem gosta de operar formas. Então perceba que nós aumentamos a nossa possibilidade de formarmos um pivô de alta no gráfico diário do Bitcoin. Então não podemos tapar o sol com a peneira e achar que agora não, agora vai ser short infinito. Até esta barra aqui, pessoal, eu também estava muito otimista, de certa forma, de que o preço ia testar novamente os 17k. A gente estava vindo num padrão de escadinha, estava tudo se desenhando conforme a expectativa de um reteste na zona de 17k. Mas o mercado ele não está nem aí para as nossas previsões, ele não está nem aí para o nosso achismo, tá? E ele entregou esta baita barra aqui. Ah, Ghost, mas eu estava shortado aqui, agora estou com prejuízo. Você está com prejuízo, pessoal, porque você não usou stop loss, tá? Eu canso de falar que stop loss é normal, você vai tomar stop, não tem problema nenhum nisso, desde que você siga o seu gerenciamento. O trader realmente, o trader profissional, o cara que realmente quer viver desse mercado, ele tem que aprender a conviver com a perda, ele tem que aprender a conviver com o stop. O stop ele foi feito, é um mecanismo que foi feito para proteção, para o gerenciamento. Então ele deve ser utilizado, não tem problema nenhum você errar uma operação, desde que você perca pouco nessa operação, pessoal. E perdendo pouco, se você estava shortado no BTC, tomou um stopzinho, você já consegue mudar a sua mente, você já consegue mudar a sua análise e talvez entrar em um fundo ascendente no tempo menor, nos 5 minutos, aproveitando um long e seguindo a tendência desta baita vela aqui que teve. Então quem ficou preso numa operação de short, talvez está com a operação de short até agora, acabou perdendo várias e várias oportunidades durante o dia de ontem, tá? Então não se prendam, tome um stop curto, rápido e indolor, tá? Melhor perder um pouquinho do que você ficar se arrastando aí em uma operação improdutiva, tá? Seguindo aqui com a nossa análise, pessoal, para quem gosta de operar formas, tá? Eu não sou o maior fã de operações de forma geométrica, mas a gente estava aqui dentro de um padrão chamado cunha descendente, tá? Então perceba que no gráfico diário nós estávamos aqui num padrãozinho de cunha, tá? E esse padrão normalmente ele tende a romper para cima, tá? A gente percebe aqui uma validação toque, essas sombras aqui significando falsos rompimentos, tá? Que a gente tem um novo toque, quase um toque, e a gente tem a base também bem consolidada, toque aqui, toque aqui, toque aqui e
toda uma linha aqui, tá? Então a gente tinha um padrão de cunha no gráfico diário muito bem definido, tá? E esse padrão realmente rompeu para cima. Então, para quem gosta de operar forma geométrica, aqui está mais uma confirmação de que esse foi um sinal de reversão. Agosto, então, agora é lua. Calma lá. Agora a gente precisa identificar pontos de resistência, tá? E a melhor forma é pegar os pontos horizontais. Então, como a gente já rompeu esse padrão de cunha aqui descendente no gráfico diário, a gente vai buscando por zonas de resistência. Então, essa zona onde o preço tocou aqui e voltou em 21.600, 21.700, é a primeira zona de resistência desse momento. Depois nós temos uma zona de resistência muito forte nesta região aqui, tá? E depois a gente tem o topo desta movimentação toda aqui, né? De todo este tempo gráfico. Então, nós teríamos aí 3 principais zonas de resistência. Lembrando que resistência é uma região, não é um preço definido, enfim, vocês já sabem disso, tá? Então, primeiramente, já estamos em uma região de resistência. Vamos ver agora uma correção do movimento, tá? Essa correção pode ser, sim, somente esta barrinha que está se formando e depois a gente vem com continuação de barras ascendentes. Não tem problema nenhum, é uma correção. Ah, Gosto, como eu opero isso? No gráfico diário não tem o que fazer, mas você pode diminuir o tempo gráfico e fazer operações em tempos gráficos menores, buscando fundos ascendentes e operações de long. Short, neste momento, é contra a tendência, tá? A não ser que você ache um padrão muito específico, né, de reversão em um tempo menor e você busque stops e alvos mais curtos. Aí uma operação de short é um pouquinho mais aceitável. Até então, você precisa seguir a tendência. Inclusive, no gráfico de hoje, ainda tem muitas horas aí para acontecer, né? Faltam 10 horas para o fechamento, mas a gente já percebe que mesmo a gente fechando um candlezinho aqui, vendedor, a gente já rompeu a máxima do dia seguinte, tá? Então, mais um sinal de que tem força compradora ainda ativa no jogo, tá? Então, num primeiro momento, pessoal, não tem operação no gráfico diário, tá? Não tem o que fazer. Você vai precisar baixar o time frame se você quiser operar, mas não fique buscando incansavelmente zonas de short. Ah, mas subiu demais, vai ter long squeeze. A gente não sabe, tá? Essa movimentação do preço, ela até foi muito saudável em relação ao long short rate, ao open interest, tá? Então, a gente teve sim uma barra de reversão. A gente precisa seguir essa tendência. Ah, Gosto, você está dizendo que não vai cair mais para os 17? Não, não é isso, pessoal, mas a gente tem que operar o gráfico e não as notícias. Eu sempre conto a historinha quando estourou todo esse caos econômico ali na época da doença, e um dia o Bitcoin derreteu 50%. No outro dia ele ficou quase que um arame farpado, tá? Ele subiu e desceu e foi uma loucura, tá? E todo o cenário macroeconômico estava muito pior do que está hoje. Economistas, analistas, todos dizendo que sim, íamos ter muito mais queda, muito mais queda, muito mais queda. Porém, o Bitcoin não parou mais de subir, tá? Ele só subiu. Quem shortou ali e ficou buscando recuperar a posição tá até hoje tentando buscar essa operação, tá? Então não operem notícias, operem o gráfico. Ah, mas eu acho que vai descer, não tem problema. Você acha uma coisa, mas o mercado tá fazendo outra. Quem manda no fim das contas é o gráfico. Quem vai abrir e encerrar a sua operação, quem vai liquidar você vai ser o gráfico, tá? Então não operem notícias. O mercado não tá nem aí para sua opinião. A gente precisa entender esses conceitos e operar o que está nos mostrando. Ah, Gosto, mas se cair, o que eu faço? Bom, se cair, você vai tomar um stopzinho, vai inverter a sua análise e você vai começar a operar shortado. Mas como eu falei, no gráfico diário, a gente vai esperar um fundo descendente e analisar o topo. Se vamos ter um topo ascendente para formar um pivô de alta ou se vamos ter um topo descendente para entrar em uma zona de equilíbrio, tá? Não tem o que fazer, a gente tem que esperar. Operações agora somente em tempos menores, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos. Quem realmente quer operar vai ter que fazer esse tipo de movimentação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, cuidado com opiniões na internet, análise, não sei o que, porque fulano falou que vai cair, porque fulano, ciclano, não. Calma, pessoal. No fim das contas, nem eu, nem ninguém sabe o que vai acontecer, tá? O trade é como se fosse a meteorologia. A gente é meteorologista de um prazo pequeno, tá? Se eu olhar aqui para fora e ver que tá sol, eu posso afirmar que daqui a 1 hora vai continuar o sol. Probabilidade de eu acertar é muito grande. Agora, se tem sol, não tem uma nuvem de chuva, não tem nada. Como é que eu vou dizer que daqui a 1 hora vai chover? O trade é a mesma coisa. Se eu estou vendo uma tendência de alta, estou vendo uma barra forte de reversão, por que eu vou ficar shortando incansavelmente, tá? É a mesma coisa que você ficar num dia ensolarado. Não faz muito sentido, tá? Então, opere o gráfico. Poxa, eu vi gente falando que essa alta aqui de ontem foi uma alta, mas foi uma alta sem volume, pessoal. Pelo amor de Deus, olha só. Olha o volume de ontem, tá?
foi comparado ao volume deste movimentação de queda aqui, que foi uma briga no preço, e desde o topo histórico em novembro a gente não tem, pessoal, a gente não tem um clímax de volume, a gente percebe olha o clima aqui de volume, ó, eu não sei que gráfico que essa pessoa tá olhando, tá? Mas sim, foi uma barra de reversão, não teve briga, teve volume e teve uma grande continuação de alta. Vamos operar a tendência. Vai corrigir? Vai. Qual vai ser o tamanho dessa correção? Podemos inclusive puxar uma retração. Então qualquer coisa acima de 20.400 não está nem na 0,38 de Fibo, é uma correção extremamente saudável. Se o preço vir buscar 20 mil, 0,5 de Fibo aumenta a chance de um topo descendente. Passou 0,61, aí sim aumenta muito a chance de ser um topo descendente. Então mesmo que forme um fundo ascendente, a gente entra numa probabilidade maior de fazer um topo descendente e a gente vai entrar numa zona de equilíbrio. E aí sim, posteriormente a gente pode desenvolver mais um pivô de baixa, tá? Então perceba que é muito dinâmico o mercado, tá? Mas não fiquem operando agora shortados simplesmente porque vocês acham, porque o analista tal acha. Não é assim que funciona, tá? Hoje não tem operação no gráfico diário, você vai precisar operar tempos menores. E siga sempre a tendência, nunca lute contra o gráfico, porque no fim das contas não são o noticiário, não são os analistas que vão abrir e encerrar a sua operação, mas sim o que está plotado no gráfico. Então é ele que manda no mercado e não tem conversa.